Flamengo encaminha a renovação do contrato de mais um jogador. De La Cruz precisa se explicar com a diretoria do Flamengo sobre fala de sua esposa. E vamos falar também do último treino do Flamengo que vai definir o time que entra em campo contra o Juventude. Essas e outras notícias do Mengão para você agora. Então já curte esse vídeo porque eu cheguei com seu resumo diário de Flamengo. Se você está assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, ajuda um outro flamenguista como você a crescer o canal aqui, a gente tentar bater os primeiros 700 inscritos, está faltando pouquinho, você pode ajudar. Em contrapartida, você recebe sempre esse resumão de notícias diárias do Flamengo, não precisa ficar perdido na internet caçando aí o que é verdadeiro ou não, o seu lugar é aqui. Clica no botão inscreva-se aí abaixo e se inscreve no canal. E já sabe, compartilha esse vídeo para mandar para quem precisa saber dessas, ó. Vem comigo nessa resenha. Bom, falando do treino do Flamengo, nesta terça-feira o Flamengo faz o último treino aí que visa definir o time que vai enfrentar o Juventude. É muito provável que o Felipe Luiz tenha que poupar alguns jogadores, principalmente a dupla de zaga. Não tem nenhum problema físico com eles, né? Mas a gente sabe aí que eles vêm numa sequência boa de jogos. Os dois juntos, Léo Pereira e Léo Ortiz, vêm jogando aí 11 jogos em sequência, sendo que o Léo Ortiz ainda jogou alguns jogos pela seleção brasileira. Então esses jogadores, eles estão desgastados. No jogo contra o Central Córdoba, eu fui ao Maracanã, eu percebi isso pessoalmente, eu senti o Ortiz um pouco mais cadenciado do que ele já é. Ele não é um jogador de alta velocidade, ele é muito inteligente, ele não faz corrida errada, por exemplo, mas eu percebi que ele estava um pouco mais cansado do que o habitual. A gente vem percebido, inclusive, que o Léo Pereira tem tomado algumas pancadas, graças a Deus, nada de lesão, né? Ele tomou uma pancada forte contra o Inter, não teve lesão, mas é importante, de repente, poupar esses jogadores, até porque o Danilo tá voltando de lesão, então de repente coloca o Danilo para jogar, ou coloca um jogador da base aí e dá um descanso para esses jogadores, que é uma sequência pesada. Então provavelmente teremos novidade aí na parte da zaga. Muita gente também falando sobre Ayrton Lucas no lugar do Alexandre, mas vamos ver aí porque o Felipe Luiz não pode desperdiçar mais um jogo em casa, dessa vez pelo Campeonato Brasileiro. Sobre o Pedro, é muito provável que ele entre nesse jogo, não como titular, mas entrando no segundo tempo e ganhando mais minutos do que ele ganhou da última vez. Então, é provável que a gente veja mais uma vez no Maracanã, já que ele não jogou contra o Grêmio. Felipe Luiz foi perguntado sobre isso na coletiva de imprensa do último jogo contra o Grêmio. Ele explicou que por uma questão de tática, né, precisava de um jogador de um pouco mais de velocidade para preencher alguns espaços e por isso não optou pelo Pedro, fez a opção de outros jogadores. Mas dessa vez é muito provável que ele entre contra o Juventude. A verdade é que o treino dessa terça-feira é que vai definir esse time, porque ele é o último treino antes desse jogo. O Flamengo enfrenta o Juventude na quarta-feira no Maracanã às 9h30 da noite. Estarei lá no jogo também. Se você ainda não segue a gente aqui nas outras redes sociais, no Instagram e no TikTok, segue lá que lá a gente posta também conteúdos fora os vídeos diários aqui de resumos de notícias do Flamengo. Mudando um pouco de assunto, falando de Varela, o Flamengo, segundo o Vene Casagrande, o Flamengo e Varela avançaram muito nas tratativas da renovação do contrato do jogador. Lembrando que ele tem contrato até o final desse ano, de 2025, o Flamengo vai esticar esse contrato dele por mais 2 anos. É muito importante, ao meu ver, essa assinatura de contrato, porque é muito certo, né, que o Flamengo perca o Wesley no meio do ano, aí, fazer uma grande contratação, uma grande venda, quer dizer, talvez até a maior venda de um lateral direito na história do futebol brasileiro. Então o Flamengo precisa manter o Varela, que já mostrou ser polivalente, jogando também na lateral esquerda. O Felipe Luiz gosta muito dele, ele não tem um salário muito alto, inclusive essa renovação, segundo o Vene Casagrande, é uma renovação que não vai mexer no salário do jogador, ou seja, só vai esticar o tempo de contrato, ele vai permanecer ganhando o que ele ganha. Então, assim, muita gente falando que não gosta do Varela, só que se o Flamengo não fechar com ele, o Flamengo fica sem nenhum lateral direito. Então tem que ir no mercado, tem que trazer um jogador, tem que se adaptar, né? O Varela já está há um tempo no Flamengo, já conhece o esquema, ele pode ser um bom substituto para o Wesley, até que o Flamengo não traga esse grande lateral direito para substituí-lo. Acho difícil conseguir substituir o Wesley e o que ele faz, mas pelo menos um bom reserva a gente tem que ter. Mudando de assunto aqui, então, e falando de De La Cruz, a diretoria do Flamengo chamou o De La Cruz para uma conversa. Só para contextualizar o que aconteceu, a esposa do De La Cruz deu uma entrevista falando que tem dificuldade de torcer pelo Flamengo, que não consegue deixar de torcer pelo River e que não vê a hora de voltar para a Argentina, para Buenos Aires, para que o De La Cruz volte a jogar.
A gente sabe que familiar de jogador sempre fala besteira mesmo, né? Então, assim, os jogadores terminam tendo que, às vezes, se explicar por conta de amigos, parentes, pais que falam algum tipo de besteira. A diretoria chamou o De La Cruz para tentar entender o que estava acontecendo, se ele estava feliz no Flamengo, se ele queria realmente voltar. Lembrando que o De La Cruz tem um pouquinho mais de um ano no Flamengo, né? E aí o que ele explicou foi aquela desculpa de sempre, né? Foi tirado de contexto o que ela falou, mas que não é nada disso, que tá feliz no Flamengo, quer ficar aqui, né? A verdade é que a gente sabe que esses jogadores, eles não amam o Flamengo como a gente ama, né? Por isso que a gente valoriza muito os jogadores que se declaram pelo Flamengo, são revelados aqui, se dizem torcedores, como o caso do Gerson, o caso do Pedro, jogadores que não estão mais no Flamengo, como Paquetá, Vinícius Júnior, o próprio Felipe Luiz, que tem fotos dele pequenininho lá no Sul, mas com a camisa do Flamengo. Esse tipo de jogador a gente tem que valorizar, né? Claro, o De La Cruz, enquanto ele corresponder em campo, é o que a gente quer. A gente sabe que o Flamengo hoje é um time milionário, muitos jogadores vêm aqui por causa do dinheiro, então não dá para também julgar o jogador e falar, não ama o Flamengo, sai daqui. É uma empresa, né? O próprio Cebolinha, depois do jogo contra o Grêmio, deu uma declaração que aí, ao meu ver, é uma declaração um pouco mais problemática, porque foi ele que falou, não foi a esposa, como o caso do De La Cruz. No caso do De La Cruz, ele explicou para a diretoria, resolveu tudo, botou em panos limpos, então parece que não é um problema. Mas o Cebolinha provavelmente vai ser chamado para explicar também, porque já está polemizando aí, já viralizou essa entrevista dele, ele falando que ama o Grêmio, desde que saiu ele pensa em voltar um dia. Ele falou que o amor dele, a felicidade de estar no Grêmio não mudou desde que ele saiu e que ele, inclusive, pensa em voltar em breve, né? Então, isso é mais perigoso, porque essa entrevista foi dada por ele, né? E ele, assim, não vem jogando bem no Flamengo, ele não vem se destacando. Ou ele tá lesionado, quando ele começa a engrenar, ele lesiona, ou mesmo assim, quando ele joga, ele não faz tantos gols. Pra você ter uma ideia, ele tá desde 2022 no Flamengo, né? São 15 gols, se eu não me engano, né? Algumas assistências, mas o Cebolinha nunca engrenou. Ele tem um salário milionário. E aí dar uma declaração dessa, na minha opinião, é problemática, também tem que chamar para conversar, porque senão começa a virar bagunça. É o que eu falei. A gente sabe que nem todos os jogadores amam o Flamengo como nós, mas tem que ter um mínimo de respeito, principalmente com a torcida do Flamengo. As principais notícias do Flamengo são essas. Sobre essa polêmica, eu queria saber a sua opinião. Deixa nos comentários aí o que você acha sobre essa situação da esposa do De La Cruz e ele tendo que se explicar à diretoria do Flamengo e também do Cebolinha. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, comenta aí o que você achou sobre outras coisas que eu falei aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para você não perder esse resumão de notícias diárias. E já sabe, compartilha esse vídeo para outro flamenguista raiz que gosta dessa resenha de torcedor para torcedor. Nos vemos no próximo vídeo. Abraço!